Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto hoje que nós vamos explicar está no livro de Mateus, capítulo 9. O ponto central deste capítulo é Jesus veio para os doentes. Jesus ele cura um paralítico em Cafarnaum. Mas ele começa dizendo a este homem que, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas aqueles escribas e fariseus disseram, ele está blasfemando contra Deus, porque só quem pode perdoar pecado é Deus. E Jesus ele faz uma coisa interessante, né? Porque perdoar pecados, dizer seus pecados estão perdoados, era mais difícil perdoar pecado de alguém do que curar. Mas perdoar pecado ninguém vê. Já a cura física, as pessoas têm essa percepção. Jesus inverte. Ele faz o menor para poder mostrar o maior. Jesus disse, levanta-te e anda. Ou seja, Jesus mostra que ele tinha o poder de perdoar pecados quando ele manda aquele homem levantar e andar. Ele fez o mais fácil para mostrar o mais difícil, que era perdoar pecados. E naquela época, pecado de blasfêmia, que está em Levítico, era suscetível de pena de morte por apedrejamento. Mas Jesus, ele continua a sua caminhada e Jesus, ele come com pecadores. Jesus comia com a mesa, sentava à mesa com publicanos, com pecadores. Publicanos eram aquelas pessoas que cobravam impostos. E sabiam que eles eram desonestos, porque os publicanos eram um tipo de serviço terceirizado. Eles cobravam os impostos para o império e o império tinha um valor a ser dado ao império, eles cobravam mais. E quando a pessoa não queria pagar, eles tinham uma parceria com os soldados romanos que ameaçavam e denunciavam aqueles que não queriam pagar. Então era um momento muito difícil, porque eles sabiam que se não pagassem, teriam graves consequências, prisão e tantas coisas mais. Mas Jesus, quando ele está junto aos publicanos e pecadores, ele diz que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus foi lá aqueles doentes, aqueles pecadores, aqueles que precisavam de arrependimento, aqueles que precisavam ouvir a palavra de Deus para serem curados das suas enfermidades e doenças. A maior doença que um homem tem é o pecado. Porque o pecado leva à morte eterna. Essa é a maior doença do ser humano, é o pecado. Você pode morrer de qualquer doença degenerativa, dessas doenças que nós conhecemos. Mas se morrer em Cristo, a alma vai em gozo para o paraíso. Mas você pode morrer saudável, de repente você tem uma morte súbita, uma pessoa saudável, mas morreu no pecado, ela vai para onde? A sua alma vai para o lugar de sofrimento. Então, a maior doença que nós temos é o pecado. Ele tem que ser curado. Jesus veio para isso, para resolver o problema do pecado. Mas também, os discípulos de Jesus, eles foram questionados porque eles jejuavam e eles não jejuavam. Os fariseus praticavam o jejum e eles diziam que os discípulos não jejuavam. E Jesus disse, enquanto o noivo estiver aqui, não preciso de jejum, que eles estão comigo. Né? Há dias que eles vão jejuar,
O jejum é para fortalecimento espiritual. Ele diz, não se põe vinho novo em odre velho, do contrário, rompe-se os odres. É questão da fermentação. Aqui, a referência é a obra do Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós temos que nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Mas também, Jesus, quando ele vai ele encontra uma mulher enferma, uma mulher que estava durante muitos anos, 12 anos, padecendo de hemorragia, e ela tenta entrar pela multidão e toca na orla da veste de Jesus. E Jesus diz naquele momento, alguém me tocou. E os discípulos dizem, mas Senhor, quantas pessoas estão ao teu redor te tocando? Mas Jesus sentiu que saiu o poder dele. Jesus voltando-se, ela veio até Jesus e vendo-a, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Veja o quanto é importante a nossa fé. Aquela mulher dizia para ela mesma, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Então nós vamos saber que a fé é necessária para que haja o milagre. Também Jesus fez outro milagre de cura, que foi a filha de Jairo. Chegando à casa do chefe da sinagoga, e os tocadores de flauta, o povo ficou alvoroço, e ele retira-se, mandou todo mundo se retirar, porque a menina dorme. E aí riram de Jesus, porque não conheciam o poder de Jesus. Mas Jesus, afastando, tomou a menina pela mão e levantou. E a menina foi ressuscitada. Toda a fama de Jesus seguiu naquela região. Depois ele cura 2 cegos. Seguiram os cegos clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. E aproximando os cegos, ele respondeu, credes que eu posso fazer isso? Eu posso curar vocês? E eles disseram que sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos, dizendo, faça de vós conforme a vossa fé. E abriram-lhe os olhos, eles ficaram curados. Depois Jesus curou um mudo endemoniado. E eles blasfemaram contra Jesus. Aquele homem que tinha um demônio, ele ficava mudo. E Jesus curou este homem e as multidões o admiravam. E eles falam que Jesus fez aquilo pelo maioral, pelo poder de Beelzebu. Mas nós sabemos que todo o poder de Jesus manifestado na cura é pelo poder do Espírito Santo. E Jesus ia por todas as partes, fazendo o bem, mostrando que ele era o Deus encarnado, é o Deus. E todas aquelas profecias que existiam acerca de Jesus, acerca do Messias, se cumpre na pessoa de Jesus. Mas você vai ver que aqueles homens, eles não acreditaram em Jesus. Mesmo vendo os milagres que Jesus fazia, tudo indicava, levava a crer que Jesus era o Messias. As profecias que existiam no Velho Testamento, todos indicavam para a figura de Jesus, que era o Messias prometido. Mas eles não creram em Jesus. Por isso que Jesus, ele é longânimo, é paciente, pede ao Pai, quando está lá na cruz, Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. Porque Jesus sabia que aqueles que não creram nele, aqueles que participaram da sua crucificação, da sua condenação, iam crer posteriormente em Jesus, quando Jesus mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E eles foram salvos, porque Deus é longânimo, é paciente para conosco. Que Deus continue nos abençoando.